Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Momentos gloriosos estão marcados para acontecerem em sua vida se você deixar que a luz entre em seu lar na forma de programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e sinta-se realmente muito bem-vindo, viu? Hoje, o preletor Enio Masaki Hara, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Carlos Alberto da Silva nos ensinam o que é a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? Para isso a gente precisa responder o que é o verdadeiro ser humano. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. O que é a verdadeira felicidade? É o que nos responde agora o preletor Enio Masaki Hara, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Carlos Alberto da Silva. Acompanhe. Muito obrigado. Se você é feliz, a partir de hoje você pode ser ainda mais feliz. E para falar sobre o que é a verdadeira felicidade, duas pessoas aqui, ó, felizes pra caramba. Professor Carlos Alberto da Silva, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Enio? Só alegria? Só uma alegria, sabe? Uma alegria imensa estar aqui com você, com o pessoal aí em casa. Muito obrigado mesmo. É possível ser feliz? Ah, só olhar pra gente. Também aqui o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Enio? Muito obrigado. Também é uma grande alegria estar aqui. Que bom. É só felicidade? Felicidade, com certeza. Que bom. Professor Marcos, de que maneira os professores, educadores, de um modo geral, contribuem para a felicidade de uma família, de um aluno, dos seus próprios familiares? Bom, na verdade, o professor, quando ele lida com uma pessoa, ele está lidando com uma família, né? Então, é bem interessante você perceber que quando o professor trabalha de maneira correta na sua sala de aula, principalmente levando valores, preceitos éticos e mostrando isso na sua vida, ele atinge, por exemplo, vamos pegar uma sala de no mínimo 25 alunos aí, são 25 alunos, um professor, 25 alunos e que replica isso na família inteira. Então, é muito importante o professor, essa figura do professor, do educador, para a construção de um país, para a construção de uma nação. Que um aluno, entre aspas, representa no mínimo 4 pessoas aí? Com certeza, no mínimo 4 pessoas. A gente, por exemplo, eu estive no Rio de Janeiro e uma professora estava me dizendo que ela trabalha com essas questões dos valores da Seitonoi, passando para as suas crianças, né, a agradecer a questão da importância do por favor, do muito obrigado. E aí a criança chegou em casa e o pai pediu um negócio para a criança: filha, pega lá um copo d'água para o pai. Ela ficou parada olhando para a cara do pai, assim, o pai: o que foi, filha? Você não falou a palavrinha mágica. Que palavrinha mágica é essa? A minha professora me ensinou, por favor. Aí ela foi, pegou o copo d'água, trouxe. Aí o pai: filha, o copo d'água, né? Você falta a segunda palavrinha mágica, muito obrigado. Aí o pai foi agradecer a professora que realmente não tinha esse hábito. Então você vê, uma professora, uma criança consegue transformar os hábitos até de uma família. E isso cria uma situação para as pessoas manifestarem alegria, por sua vez vem a felicidade. Né? Ah, com certeza, não tem dúvida. Essa família, por exemplo, esse pai soube aceitar o que a criança falou, porque tem pai que não aceita, esse é o perigo, né? Mas soube aceitar, isso é muito importante. A criança também, é um aprendizado da criança. Por exemplo, essa criança, quando ela se torna adulta também, ela vai multiplicar isso na sua própria família e aí vai, né? E aí vai trazendo felicidade para ela, para a comunidade, para a nação, para o país. Tá certo. Esse é o trabalho nosso. Professor Carlos, jovens, adultos, né, todo mundo quer ser cada dia mais feliz. E assim também fala muito sobre felicidade, a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade, Carlos Alberto? Tá certo. Bom, professor Enio, aqui a gente tem o livro Buscando o Amor dos Pais.
em que é abordado o seguinte ponto, que para a gente poder descobrir o que é ser feliz, ou a verdadeira felicidade, antes de mais nada, a gente precisa fazer a seguinte indagação: quem é o ser humano? Se eu não souber responder quem eu sou, dificilmente eu vou poder definir o que é a verdadeira felicidade. Por exemplo, para quem é fanático por um time de futebol, a felicidade para ele é o time dele ganhar as partidas e ser campeão, por exemplo. Para quem gosta de pescar, felicidade é poder ir pescar. Mas a gente precisa se questionar o seguinte: o que é a verdadeira felicidade? Para isso a gente precisa responder o que é o verdadeiro ser humano. E o que é o verdadeiro ser humano? Agora sim, né? Também, no livro Buscando o Amor dos Pais, é explicado que a gente pode entender isso do seguinte ponto: o homem não é o corpo carnal. Então, nós na Seitonê partimos do princípio que todo ser humano ele é um ser espiritual, sendo esse corpo como se fosse talvez um vasilhame, cujo conteúdo principal seja exatamente a vida perfeita de Deus. A partir desse momento que eu entendo esse ponto, eu começo a delinear o que vem a ser a verdadeira felicidade. Aí palavras do tipo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão serão dadas por acréscimo, passa a fazer sentido. Isso é importante o que o Carlos traz, porque existe uma tendência hoje muito grande das pessoas acharem que eu sou o meu corpo carnal, né? Então essa valorização do corpo carnal, da beleza física e tudo mais, cada vez mais está enganando as pessoas, porque a matéria ela é limitada. Você pode acrescentar nela, nunca vai te trazer a verdadeira satisfação. E aí a felicidade escapa mesmo. A felicidade não está no corpo, né? Não está no corpo. Minha orelha está feliz, né? Até porque você vê exemplos de muitas pessoas que eram riquíssimas, que tinham uma beleza assim fantástica, né? Que sonho de muita gente e foram infelizes na vida, né? Acabaram até a vida de forma muitas vezes trágica. Michael Jackson, a gente pode citar. O que não significa que não pode ser bonito e rico e feliz, não tem problema nenhum. Essa é a questão de como é que a pessoa pauta a vida. O que o Carlos traz é bastante importante. Quer dizer, se eu pauto ela nas questões materiais, ou então nos meus bens, naquilo que eu estou acumulando, ou se isso é como acréscimo, vem de acréscimo de uma visão mais profunda da vida. Marcos, aqui no livro Buscando o Amor dos Pais, né, na página 125, diz aqui que a maioria dos jovens que se tornam delinquentes sentem ódio dos pais. Certo. Bom, a explicação dada aqui pelo professor Camilo Kosumoto, autor do livro, e também por outros livros da Seitonê, na verdade, quando você deixa de amar o seu pai e a sua mãe, você se revolta contra si mesmo. Vamos pensar o seguinte: quem, teoricamente, me deu a oportunidade de ter nascido aqui, foi o meu pai e minha mãe, né? Então, existe uma ligação espiritual, um elo entre papai e mamãe. E nós, né? Nesse elo aí, eu tenho então que eu construo a minha vida. Quando essa ligação não está muito bem feita, ocorre que o jovem se sente inseguro, se sente perdido. Então acaba que ele, para às vezes ferir o próprio pai ou ferir a si próprio, acaba caindo pelo caminho da delinquência, das drogas. Essa revolta desse jovem pode ter até um propósito, pode ter até uma razão de ser. Por exemplo, o pai maltratou, a mãe maltratou. Às vezes, por exemplo, tem casos de pai e mãe, a gente já conhece muitos casos na Seitonê, que rejeitaram o filho quando a mãe estava grávida, né? Por exemplo, olha, a mãe vem dar uma notícia: olha, eu estou grávida. O pai diz: não é hora, né? Quer dizer, como se a mulher fosse culpada por estar grávida, não é sozinha, né? Então, por incrível que pareça, a criança ela vai sentir já essa rejeição, né? E quando ela vai nascendo, ela pega e se revolta contra os pais. Pode até dizer: não, ela tinha razão, porque foi rejeitada. Porém, isso não faz bem nem para ela, nem para os pais. Então, acaba se tornando um delinquente. Por exemplo, hoje em dia tem muitos jovens aí que acabam cometendo algumas delinquências, né? Roubam, assaltam, chega até matar. De uma certa forma, muitos desses jovens, se não todos, muitos deles, por exemplo, há uma possibilidade de ter uma desarmonia em casa? Há uma grande possibilidade, sim. Olha, nós tivemos casos assim, temos líderes nossos que atuam, às vezes, nessas instituições de crianças ou adolescentes que cometeram delitos, por exemplo, e quando a gente toca no assunto amor aos pais, é a hora que eles mais se abalam, às vezes choram, às vezes até tem uma reação de dar risada. Outro dia, nosso pretor
um amigo nosso, Edilson, que é da Fraternidade, estava me contando que esteve lá. Quando ele foi tocar no assunto pai e mãe, falou sobre casa, uns riram, outros ficaram assustados, quer dizer, então, de alguma maneira, estava tocando esse assunto neles. Tem alguém em casa agora assistindo o programa, né, Marcos e Carlos Roberto, fala, puxa vida, eu preciso dar um jeito nesse meu filho. Porque na cabeça dele o filho se envolveu com coisas que não deveriam, por exemplo. Lógico. E quer corrigir o filho. Nem sempre essa é a única opção. Teria uma outra opção dele mudar alguma maneira de ser, sei lá. Primeiro corrigir a si próprio, agora se o cara não quiser... Não, acho que é isso mesmo, né? A Setionoye, ela é interessante nesse ponto, porque mesmo no livro Buscando o Amor dos Pais, o professor Camilo Kosumoto, ele toca no seguinte ponto, que a nossa vida só começa a mudar quando a gente toma a seguinte consciência: eu sou responsável por tudo aquilo que acontece ao meu redor. Enquanto eu atribuo a outras pessoas a causa de determinados acontecimentos, então eu fico vítima daqueles acontecimentos ou então da situação. Então, por exemplo, se está o pai ou a mãe ouvindo a gente agora, e ele pensa, puxa vida, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? A primeira coisa, então, é o pai e a mãe reconhecer que se meu filho está passando por essa situação, eu não o amei o suficiente. Tem que ter coragem, tem que parar de reflexionar, eu dei tudo para ele. Ou então, por exemplo, olha, por que você não é igual ao seu irmão? Não tem nada pior para um filho do que ouvir isso. Porque por mais que, aquela velha história que diz assim, você tem 5 dedos, mas não é igual ao outro. Assim são os filhos, você cria todos eles iguais, de maneira igual, mas a forma de cada um é diferente. Agora, então, aqui na página 126, diz assim, não há mãe que não ame seus filhos, mas por não saber demonstrar esse amor, muitos acham que não estão sendo amados e se tornam revoltados. Em tais casos, basta que os pais façam seus filhos entenderem que são amados. Quando isso acontece, os filhos renascem como filhos de Deus. Tal fato não acontece só com crianças ou jovens, mas até com adultos e velhos, como provam vários relatos. Esse, então, é o ponto. Em termos de relatos, a gente, conhece inúmeros relatos que poderiam ficar, o tempo inteiro aqui falando sobre esses relatos. Mas uma coisa que me marca muito, forte, foi quando um relato de um jovem que eu ouvi, que no seminário estava o pai, na academia de treinamento espiritual, estava pai e filho, ouvindo as palestras. Mas, num determinado momento, no meio da palestra, o pai foi se comovendo, chegou perto do filho e não precisou fazer muito. Ele só falou o seguinte, colocou a mão em volta do filho e disse, filho, eu te amo. Isso foi o suficiente para esse filho começar a chorar e mudar completamente o comportamento ali. Agora, eu preciso só complementar o seguinte, agora vamos imaginar que é o filho que está ouvindo. E ele foi tocado e fala, puxa, mas eu posso mudar a minha vida? Aí você pode mudar a tua vida se você, por exemplo, se colocar agora no lugar dos teus pais. Esse é o exercício que a Setionoye faz. Então, ou seja, agora se o filho está ouvindo e ele quer mudar, então ele está revoltado, não se sente amado pelo pai, ou até tem motivo para isso, ele deve se colocar no lugar do pai e perceber o seguinte, que tudo que o pai ou a mãe fez foi tentando fazê-lo feliz. E se não soube demonstrar isso, é porque eles não sabiam como fazer. Se ele começar a buscar dessa forma, por exemplo, o fato de estar vivo, o fato de estar aqui nos ouvindo, que é graças a Deus, mas através dos pais que ele pôde nascer, ele pode começar a renascer. Tá certo. E é exatamente isso aqui na página 126 também, né, Carlos, do mesmo livro, Buscando o Amor dos Pais, que fala mais ou menos sobre isso que está dizendo, né? Que todos os conflitos sociais ou internacionais, em todos os campos, sem exceção, inclusive no econômico, acontece por causa de atrito entre pessoas egoístas. Então, se não esperar, mas o filho tomar a iniciativa, exatamente, dá para mudar, né? É verdade. Você deve ter muitos relatos também, né, Marcos? Tem. Eu fui lembrando, o preletor Carlos estava falando, eu fui lembrando de vários relatos. E dessa questão da posição do egoísmo, né? É lógico que nós vamos dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho casos de alunos meus que eram acordados pelo pai sendo espancados. O pai alcoólatra, chegava bêbado em casa, começava a espancar uma criança. Então, você vai dizer, mas que motivo tem esse pai? Bom, na verdade o filho tem que entender que muitas vezes o motivo não é o filho em si, mas é toda uma revolta que o próprio pai, esse pai dele,
nutre sobre o pai dele, quer dizer, ou seja, do avô dessa criança que está apanhando, né? Então, agora, se eu ficar numa posição, entre aspas, aí, de egoísmo, vamos dizer, não, é ele que foi o culpado, eu não vou melhorar a minha própria vida. Então, nessa hora, tem que olhar para si próprio e dizer, não, eu quero melhorar a minha própria vida, eu mereço ser feliz. Então, às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para ser feliz, ou seja, abrir mão do eu sei, eu sou capaz. Então, eu é que tenho razão, na verdade. E eu me lembro de uma moça, uma vez, que quando eu fiz uma palestra sobre amor aos pais, ela reclamou, dizendo assim que eu não conhecia o pai dela, era um absurdo, que o pai dela batia nela, chamava ela de prostituta. E na hora a gente fez uma oração junto. E durante a oração ela começou a chorar. Aí ela lembrou uma vez que o pai chegava em casa toda noite e ia direto para a cama e ela dizia assim, poxa mãe, o pai é egoísmo, não vem aqui com a gente, nem come com a gente, é um egoísta, ele sempre vai dormir. E a mãe diz, filha, na verdade nós não temos comida suficiente para todo mundo. Seu pai está indo dormir para dar a comida que tem para mim e para você. Então naquela hora ela desmontou, ela falou, por que eu tinha me esquecido disso? É um gesto em mil, mas foi um gesto que salvou ela. Quando ela reconheceu isso, ela começou a chorar bastante e disse, eu vou chegar em casa e vou perdoar o meu pai, vou abraçar meu pai. E ela fez, inclusive, isso, estava me contando depois, que foi, inclusive, a vida dela melhorou. O pai dela, aí o pai dela disse assim, olha filha, me perdoa, eu sempre tentei parar de ser assim com você e nunca consegui. Ainda bem que você me dá essa chance. E aí, realmente, a vida dela modificou. 10 segundos cada, professor Marcos. Eu quero agradecer e pedir realmente para que os filhos amem os pais, que os pais amem os seus filhos, porque realmente um país ele começa aí nesta base de amor entre pais e filhos. Tá certo. Carlos? Comece agora. Vá lá, sabe? Fale com teu pai, fale com a tua mãe, fale com teu filho, tua filha. Pode ser que seja a tua última oportunidade. Não deixe passar isso batido. Bem, depois de tantas dicas de hoje aí, do professor Marcos, do professor Carlos, para ser feliz agora está muito fácil. E também aproveita a dica deles, né? Uma delas, né? Assinatura da revista Mundo Ideal para os filhos, não só para os filhos, viu? Para genros, né? Para netos, para nora, para sogra, funcionários e assim por diante. E também o livro tanto citado aqui pelos dois professores, que é o livro Buscando o Amor dos Pais, que você pode encontrá-lo através do site www.sni.org.br. Lá você encontra a livraria virtual da Seichonoye. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, professor Marcos. Muito obrigado. Nossos corações foram engrandecidos pelas divinas lições de mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? Um abraço muito grandioso, muito apertado de toda a família Seichonoye. Eu tenho certeza que a partir de hoje, somente coisas boas virão para você, com certeza. Repita, somente coisas boas vêm a mim, com certeza. Muito obrigada, viu? Tudo quanto foi injusto e sofrido que você ouviu durante a vida, dissolve-se num instante quando você para ouvir Deus. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita.
E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado.